E é preciso que a gente possa considerar que lugar que a gente está dando para as experiências de solidão, como a gente está lendo isso, como organização social, como a gente conforma e forma os nossos laços e as nossas relações com as pessoas a partir dessa experiência que pode ser a solidão, a experiência de sofrimento. De que maneira que a gente está lendo, de que lugar que a gente está olhando para quem a gente entende que vive experiências de solidão, para quem está sofrendo. Eu arriscaria dizer que, no mais das vezes, quando a gente está muito aderido a essa forma discursiva que vai nos enlaçando, a gente tende a olhar para a experiência de solidão e para o próprio sofrimento como fracasso, né? E isso constrói isolamento, né? As experiências de sofrimento, elas precisam ser narrativizadas, né? Quando a gente fala sobre o sofrimento, a gente começa a contar uma outra história e dá condição para esse sofrimento ir virando outra coisa. E a gente vai virando outra coisa com ele, né? A experiência do sofrimento, ela enlaça. Ela tem essa característica que é uma certa transitividade. Então, se eu falo para alguém que eu estou sofrendo por alguma coisa, aquilo passa a ocupar aquela pessoa que vai depois se preocupar ou se referir a mim com outra pessoa e, enfim, assim a gente vai se enlaçando e fazendo isso que a gente chama e que é tão precioso de uma rede de cuidados, né? Não é para a gente se alojar num sentimento de pena, que é um sentimento muito pouco nobre, né? No sentido de que produz relações de poder que são muito pouco dialetizáveis, né? Esses sentimentos como a pena, a caridade, enfim, são sentimentos, afetos pouco dialetizáveis, né? A relação de poder fica muito marcada. Eu tenho, o outro não tem, então o que eu posso lhe dirigir é a minha pena e a minha caridade. Acho que se a gente não se implicar no que essa pessoa está dizendo para a gente perde a oportunidade de se transformar a partir do que ela generosamente divide conosco como experiência de laço, como oferta de alternativa, né? Não é para sentir pena, é para a gente se pensar, é para a gente pensar que lugar a gente tem dado para a experiência de sofrimento, como a gente lida com a solidão, o que a gente pensa em relação a quem a gente entende que está isolado, calado, como a gente se relaciona com isso. É isso que ela convoca. E eu acho que é disso que a gente, como organização social, é diante disso que a gente não pode recuar. Como entendemos o termo sofrimento na psicologia? Primeiro, há uma percepção de que algo não está bem. Eu me sinto mal. Isso não é sofrimento. Porque para haver sofrimento precisa haver pensamento. Precisa haver uma formulação de ideias. Eu tenho que simbolizar. O mal-estar, ainda sem pensamento, ainda sem simbolização, é o que a gente chama de dor psíquica. É mais uma sensação, uma percepção. Ainda não tem um formato, não tem um contorno, não temos uma representação. Para eu sofrer, eu preciso pensar. Tem que haver passado, presente, futuro, tem que haver palavras, tem que haver cenas mentais, representações. Antes do sofrimento vem um mal-estar que a gente vai chamar agora de dor psíquica. E quando vem a dor psíquica? Quando eu me sinto mal. Quando eu não tenho uma das minhas necessidades psicológicas básicas atendidas. Espera aí, o que é isso? Necessidade psicológica básica. Eu vou citar 7 para vocês, as 7 clássicas. Veja se você acha que isso pode confortar e reconfortar um ser humano. Necessidade de realização pessoal, necessidade de autonomia, necessidade de reconhecimento, necessidade de amparo, evitar a humilhação,
evitar a vergonha e evitar a dor. Quando nós não temos essas necessidades psíquicas básicas atendidas, nós sentimos dor psíquica. A dor psíquica ainda é um processo fechado. Ela não me leva a um apelo. É algo que se encerra em si, dentro de mim. Eu só vou externar a minha dor de uma maneira compreensível por outras pessoas se eu começar a pensar e se eu encontrar palavras para falar da minha dor, que é o que eu estou chamando de sofrimento. O sofrimento, então, ele implica um apelo ao outro, ele implica uma possibilidade de me relacionando com o outro, eu tentar dar conta do meu sofrimento.